Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, hoje a gente vai continuar a estudar esse livro aqui e falar a respeito do Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. Eu estou com a quarta edição. É, Bom, nas duas playlists anteriores, a gente falou sobre o porquê da necessidade de organizar esse estudo, esse conhecimento nesse livro. A gente também começou a falar das terminologias que, que se baseia no conhecimento, precisa do conhecimento, um estudo da base, de base da anatomia, principalmente dos esqueletos, que a gente utiliza bastante. E aí depois a gente falou um pouquinho dos planos, que são utilizados como ferramentas de visualização para poder fazer o melhor estudo dos posicionamentos. E para todos eles a gente viu que tem nomes, né? Tem os nomes que especificam é, a, a, o que está acontecendo, colocando como semelhança o indivíduo, né? Vai mudar só as proporções dele em uma relação matemática. E aí o tecnólogo ele vai precisar dessas noções de proporções para fazer as escolhas é, é, das, das doses que vão ser lançadas no paciente, né? E as melhores posições também, porque dependendo do paciente, ele pode tá com alguma patologia que nenhum posicionamento básico não seria viável realizar a tomada. Isso tudo tem uma base nesse livro, no tratado, mas também é bem visto e praticado no trabalho mesmo, na prática. Bom, esses termos aqui eu recomendo uma leitura e uma familiarização com eles. Não é fácil, mas também não é difícil. O negócio tem que ser praticado. E para ser praticado, é, às vezes você pode identificar uma melhor forma de praticar a utilização desses termos para poder fixá-los, né, na sua rotina, enquanto estudante ou até mesmo depois de formado. Depois desses parâmetros todos que é sedimentado no livro, é, e, e, e também ele justifica, né, o porquê desses ajustes, né, que coordenam a atividade do profissional. Ele também coloca as imagens no livro, explicando e demonstrando o que ele está falando, o, o autor. O livro é cheio de imagens. E aí a gente pode passar para falar dos princípios básicos de formação da imagem que um estudante depois de um profissional precisa ter familiaridade, praticar essa familiaridade. Esses princípios de formação conscientizam o profissional e demonstra para eles que a organização desses princípios
para todos os eventos são importantes. Por exemplo, no posicionamento existem princípios e rotinas que devem ser construídas pelo profissional para que ele consiga se observar, né, na realização e se cuidar de si mesmo na atuação profissional. Também, além disso, toda a academia ela preconiza algumas regras, né, que são declaradas e está aqui no livro também. Por exemplo, os marcadores, né? Aonde que deve ficar os marcadores, e tem as condições para ele ficar. Tudo isso tem que ser entendido e precisa de ser visto com calma, porque dependendo da tomada que é feita, a, a localização desses termos pode ficar imprecisa, né? E aí ele também coloca apresenta aqui a matemática dos efeitos da radiação para com o corpo e demonstra como melhor, qual que é a melhor técnica que produz a qualidade, porque nem sempre vai ser uma maior dose ou uma menor dose. Tudo essa relação de dose e captação da imagem radiográfica depende muito das proporções do corpo e da região, do que quer captar também, né? Qual que é o tecido, qual que é a densidade do tecido. E aí, a isso a gente dá o nome de fatores de controle, que é os controles de exposição. Nesse primeiro capítulo também, o livro fala a respeito do contraste, que é essencial para poder observar a imagem radiográfica, como melhorar esse contraste, o que aonde como que é definido o detalhamento de uma imagem, e como observar se a imagem tem algum artefato, alguma coisa que não está prevista, né? Ou se a imagem não é uma imagem boa para diagnóstico, se ela está com distorção. Tudo isso é um trabalho que o livro traz, que é a familiarização com, com a ordenada, né? Com todos com todas as necessidades para se fazer o exame. O tecnólogo ele precisa conhecer bem o feixe, como que ele se propaga, qual, o detector, como ele detecta a estação de trabalho, como que ela funciona, como que ele pode treinar e trabalhar para melhor desempenhar a sua rotina de exames, quais que são os equipamentos que você pode usar como auxílio para poder realizar melhor essa rotina de trabalho e melhores exames. O que acontece lá dentro do tubo de raio-x? Isso influencia alguma coisa? Ele tem todas essas necessidades de se saber. Quais proteções que devem ser realizadas no ambiente, no profissional e no paciente. E isso é muito importante, todas essas coisas, porque elas sempre
elas sempre estão na realização da operação. Então, conhecer todas elas permite chegar num bom resultado final. Essa proteção tem a proteção do equipamento também, né, que é a melhor utilização do equipamento. Quais que são os princípios que os profissionais, né, e a equipe segue, né, o colégio definiu, tem aqui os princípios ALARAS, princípios de otimização, princípios de monitoração, entre esses e mais alguns, tudo isso é necessário. Quais que são os limites de dose para nós, para os pacientes? As diferenciações que podem haver de operações, né, por exemplo, para profissionais que vão trabalhar com raio-x, os limites de dose chegam para quem vai mexer com fluoroscopia, esse princípio, esse limite pode mudar. Também ele fala também de alguns parâmetros, né, que estão no subconjunto da proteção, né, que são as atividades que o profissional pode fazer para otimizar e reduzir essa dose. Aí ele chega também a falar da ética do profissional e o cuidado com o paciente, desde quando o profissional ele chega, recebe o paciente, tem todo um cuidado de identificação das minúcias que o paciente consegue falar que está ou que ele não consegue falar e o profissional precisa de detectar para ver como melhor passar, realizar o exame, né? Conduzir o exame. Quanto melhor o técnico, mais o técnico tiver afinado com o paciente, mais dinâmico e mais auxiliado o tecnólogo é pelo paciente. Então, esse trabalho de comunicação é uma das coisas mais importantes durante a realização do exame. Mesmo que demore um pouquinho a mais, é bom colocar isso na gerência, isso é a ética do profissional. Isso é justificado. Tem protocolos, receitas de como... Aqui fala sobre protocolos, como montar a sua receita, né? Ou a partir da receita que eles colocam, que o livro traz, que o autor traz. Aí ele coloca aqui como métodos e etapas de posicionamento. Então, a gente tem a base, a estação de trabalho. Então, antes de chamar o paciente, por exemplo, você pode já, a partir dos dados que você já tem a respeito do exame, já preparar o local para a realização do exame. Isso facilita. Também ele fala um pouco a respeito sobre as incidências essenciais, os princípios para se determinar rotinas de posicionamento. Por exemplo, em todas as áreas vão ter protocolos. Esses protocolos eles são essenciais para o profissional realizá-los, porque eles são
eles são o mínimo possível que o médico precisa para poder fazer o laudo, para poder interagir, né, para poder dissolver toda a dificuldade que ele vai dissolver a respeito da necessidade do exame para poder identificar, né, o que ele se tem ou não alguma doença. Então, às vezes, precisa de um mínimo, né? E aí o profissional ele precisa de estar ciente disso, né? O estudante precisa de aprender. E aí a gente chega em uma parte aqui no primeiro capítulo, mais para frente, que ele fala sobre um olhar mais afinalado para regiões, né? Topografias do corpo, onde é, onde há onde há facilitação de visualizar, tocar, para poder fazer o encontro do raio-x, né? A exposição e tal. São pontos específicos no corpo, né? Aí você vai tocar e, por exemplo, aqui tem um ponto específico, que tem outro e tal. Ele vai falando e é essencial também a gente conhecer isso, né? O estudante ou o profissional. Também entender que existem vários biotipos de seres humanos, e aí entender quais que são as necessidades de mudança no parâmetro do aparelho, né, para poder conseguir capturar a melhor imagem. Tudo isso, pessoal, a, a, também o profissional, a gente também precisa aprender um pouco a analisar as imagens, para ver, julgar elas, pelo menos para ver se elas estão bons, se estão conseguindo ver algumas regiões que são necessárias aparecer bem na radiografia ou no exame em si. Então a gente tem que precisa aprender a tudo isso. Então é uma composição de conhecimentos. Esse primeiro capítulo ele é muito importante porque ele acorda a gente em relação a essas necessidades de, de ter um pouquinho de cada uma dessas informações, né? Um pouquinho assim, porque a gente vai utilizar um pouquinho delas para coordenar e obter a eficiência no exame, a qualidade, né, que o serviço exige. Bom, se vocês têm o livro ou conseguiram aí na internet ou pegaram na biblioteca, o meu conselho é não dá pressa para esse primeiro capítulo. É, os outros capítulos, né, os capítulos que falam sobre posicionamento, eles são mais rápidos porque muitas coisas se repetem, né? Quando você tem um conhecimento muito bom de anatomia, consegue olhar e assim, em um tiro rápido, encontrar um nome e fazer uma familiaridade com o nome, né? Aquela entender essa dinâmica. Basta que você treine, né, os termos de posicionamento. Isso você precisa de arrumar um horário na sua rotina para poder treinar, né? Fazer esse treino, igual conta mesmo, conta de matemática. Treinar, utilizar esses termos de relacionamento que estão descritos aqui na bibliografia, no livro. E aí, assim, você vai lançando esses acordes, vai se acordando para as instruções. Esse primeiro capítulo, que é
pode gastar um tempo maior, tenta ver por vários ângulos toda a matemática, as físicas e químicas dessa, dessa atividade, né? Ou de realçar essas atividades. Com isso, tudo fica mais fácil depois, tudo fica muito mais fácil. Vai por mim, entendendo as propriedades dos feixes, as propriedades da detecção do filme, a enxergar uma imagem com um olhar mais profissional, exigir mais da imagem, mas entender que as exigências precisam são você que domina, né? A maioria do tempo se vai ser bom ou ruim, porque você que vai manusear os controles de exposição, você que vai fazer o posicionamento do paciente, você que vai posicionar o tubo, a mesa, você que vai você que vai fazer a maioria das coisas. Salve uma vez ou outra o detector, né, o equipamento pode estar com algum problema, mas isso aí é bem detectável na imagem. Se você ler bastante imagens, né, estudar bastante imagens, você vai entender o padrão, você vai conseguir ver se o equipamento está com problema ou se alguma coisa que você está fazendo errado. Então, é por isso que é importante fazer essas receitas, né? Porque se for, a culpa for sua, né, você vai conseguir identificar mais rápido o que é dentro dessa receita, né? Esses passos a passos que você está fazendo que não está encaixando. E às vezes pode ser algum biotipo que tá que você não conseguiu conferir, né, o biotipo do paciente nas suas escolhas. Isso acontece, pessoal. Às vezes pode ser um local, uma região que você achou que apalpou, mas se apalpou uns 3 centímetros mais acima ou 3 centímetros mais abaixo, isso aí tudo influencia na qualidade final do exame. É, bom, eu acho que para o primeiro capítulo era isso. Deixa eu ver. Ele fala também mas aí eu acho que eu já falei das proteções radiológicas, os cuidados as vestimentas, né? Bom, para essa introdução desse livro, é, nós temos já uma edição muito mais à frente, né? Eu que estou com essa edição mais antiga, mas que não deixa nada a desejar. Esse livro aqui ele ressalta muito bem alguns valores, só que para os estudantes iniciantes ele já trata coisas muito mais afundadas, né? Muito mais aprofundadas, que exigiriam um conhecimento maior, assim, às vezes. Mas nada que com a paciência e com procurar esclarecer as dúvidas na internet, com o professor, isso sai fácil, né? Essas dúvidas. Então, a aula prática também é muito importante para poder ver, manusear o equipamento, entender realmente como é que é a rotina, é, que às vezes a gente pode assustar com o paciente, né, com as instruções, porque tudo isso vai se encaixando, mas de vez em quando acontecem uns desencaixes relacionados aos pacientes que você está atendendo. Às vezes o nível de exigência deles é alto e eles às vezes atrapalham você, né, te incomodam em alguma região no cérebro que faz com que você pule etapas, sabe aquele nervosismo? Então, os pacientes causam nervosismo na gente. Isso deve ficar bem claro.
Você vai sentir muito nervosismo para poder ser um bom profissional. Mas isso faz parte da conduta, né? Isso é essencial. É, mas, e aí você vai ilustrando isso, trabalhando isso, se apegando a isso, se familiarizando a tudo isso, pouco a pouco, né? E aí isso vai se sedimentando em você e não vai ficando pesado fazer essa somatória de composições para poder realizar os exames. É, e aí você vai conseguir, sim, entender e ter afinidade com o valor que tem tudo isso, né? É muito rico, tipo, esses tipos de exame. Eu espero que vocês consigam, né, reverenciar essa riqueza com, com essa sua autoconfecção, a sua autoaperfeiçoamento em relação a todas esses detalhes, todas essas atividades que você vai aprender, vai realizar, isso vai somar em você, né, nessa operação. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma desses temas que eu abordei aqui sobre o primeiro capítulo do Bom Trash, tratado de técnica radiológica e base anatômica, pode deixar aí nos comentários que eu vou te atender. A gente vai buscar chegar na conclusão dessa dúvida, tirar ela, e até que ela se agregue, né, em um valor útil, né, utilitário. Porque a dúvida é essencial, a dúvida é aonde que o conector tá se importando, né? Ele tem um processo ali acontecendo, né? Um encadeamento de, de impulsos que está querendo passar, mas não está passando. E quando você resolve essa dúvida, você cria um nó, né? Você permite o fluxo continuar, e aí isso é bom, isso é excelente, isso faz parte do seu trabalho para com esse seu desenvolvimento profissional. No mais, é isso aí. Você pode deixar o joinha também e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus colegas para que eles também possam ver, assistir e contemplar um pouco do primeiro capítulo. Mas lembrem, pessoal, o estudo é por suas contas, né? O profissional que tem que se tornar, tem que se alimentar desse capítulo é vocês. Eu só estou direcionando, dando uma base, né, sobre o que se trata o primeiro capítulo e me colocando aqui à disposição para ajudá-los caso surja alguma dúvida. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.